Hoje eu tenho um convidado super, super especial. Peraí. Ricardo, vê se deu certo. Aguardar por Ricardo. Aguarda. Olá. Boa noite. Tá te cortando um pouquinho. Isso, melhorou o ângulo. Perfeito. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Luciano, e você? Tudo ótimo. Alex, Zico, boa noite. Obrigada aí pela participação. Ricardo Fala, Vander. Zico. Grande Zico, abração pra gente, você, cara. Quero agradecer muito ao Ricardo Trajano por ter aceitado o convite aí desse bate-papo. É uma pessoa que eu admiro. Ricardo, você não sabe, mas possivelmente eu assisti todas as suas entrevistas e participações. Paulo, boa noite. As suas participações aí na internet. E realmente é uma história emocionante, né? E eu vejo que se tudo aconteceu com você, é porque você tem uma missão muito bonita aí na sua vida, né? Gente, nesse momento, uma pessoa que sobreviveu, o Ricardo vai falar aí com a gente, Amendoim Isso Filme, Júlia, boa noite, vai falar com a gente, né, da história de vida, e com certeza esse momento é uma história que vai fazer bem para todo mundo que estiver com a gente aqui. É uma história que te faz pensar, repensar a vida, ressignificar a nossa dificuldade do dia a dia que todo mundo tem. Esse momento que a gente está vivendo de questão de saúde, economia, emprego, enfim, para a gente realmente ver o que é de mais valor, né, Ricardo, na nossa vida. Então, com certeza, você tem muito a nos ensinar aí. Essa resiliência que a gente tem que ter, ressignificar. Tem coisas que a gente está vivendo hoje que a gente não sabe direito o motivo, né? Mas tem um motivo para a gente estar passando por isso hoje, a humanidade. E aí, vou passar a palavra para você. Eu falo demais, mas eu quero muito que você conte aí a sua história aí para a gente, Ricardo. Palestrante aqui, eu tenho um sonho de assistir a sua palestra pessoalmente. Pois se tudo passar aí, se Deus quiser, eu quero te ver pessoalmente aí nos palcos. Eu não me canso, é a mesma história, mas eu não me canso de ver, porque realmente é algo totalmente diferente, o jeito que você encara. Eu vejo que isso tem muito aprendizado pra gente. Magalhães, Zico, tá, né? Obrigada aí pela participação. Ô, gente, usa o aviãozinho para compartilhar, sabe por quê? Tem muita gente que precisa ouvir essa história. Então, vamos compartilhar. O aviãozinho não te tira da live e você vai chamando os seus amigos para ouvir aí a história do Ricardo Trajano pra gente. Marina, pode falar, Ricardo, passar a palavra. Marina é minha filhota que tá vendo aí. Aqui acabou que eu estou sem relógio. Aí você me ajuda a contar o tempo aí, faltando 5 minutos, para a gente poder dar as considerações finais, porque a live cai, né, no Instagram, tá bom? Arthur, Alex, arrebenta, irmão, Danilo. Pode falar, Ricardo. Queria que você contasse um pouquinho por que se tornou palestrante, que essa história tem muito a nos ensinar, né? É muito... A história é muito maluca, porque, por exemplo, palestrante... Fala, Zico. Palestrante, eu não faço... Eu comecei a fazer palestra de pouco tempo para cá. Sei. E o acidente já tem muitos e muitos anos, né? Então é meio doido isso, porque as pessoas falam assim comigo: puxa, Ricardo, mas você resolveu fazer palestra agora? Por quê? Eu falei: cara, tudo tem o seu momento. E foi por acaso, porque foi o pessoal aqui de Belo Horizonte, eu não canso de falar desse trio, que é o Daniel Simão, o Thiago Cacheto, o Thiago Pereira. Eles fizeram a revista Ernesto. Cada um tem a sua profissão, mas fizeram essa revista por amor. E é uma revista sensacional, pena que não deram continuidade. É uma revista que saía trimestralmente. E a primeira, a número 1, eles fizeram uma reportagem comigo, uma entrevista que ficou muito bem feita, muito bem escrita por eles.
E quando a revista ficou pronta, eles falaram, Ricardo, a gente vai fazer o lançamento dessa revista em São Paulo, num festival. É um festival muito interessante, chama Festival PET, em inglês, P-A-T-H. Se vocês forem no Google, vocês vão ver, Festival PET. E esse festival tem 3 a 4 anos que ele existe. E é um fim de semana, todo ano eles fazem isso. É um fim de semana, lançamento de livros, lançamento de revistas, palestras, enfim, muito interessante. E aí eles me convidaram, falaram, Ricardo, a reportagem ficou ótima e tal, e a gente vai fazer o lançamento dessa revista, que é a número 1, em São Paulo, e nós gostaríamos que você fosse. Eu falei, poxa, com o maior prazer. Não, você não está entendendo, a gente quer que você vá e que você faça uma palestra. Aí eu falei, o quê? Palestra? E aí eles falaram, não, a gente que fala isso para você, sim senhor, palestra, cara, você tem que mostrar para as pessoas, você ficou 3 meses no CTI, você ficou, as pessoas não te davam uma semana de vida, você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Mas foi uma surpresa tão grande, e aí eu fui para casa, eu durmo até bem, essa noite eu não dormi direito, no dia seguinte eu liguei para o Daniel, falei, Daniel, olha, vamos fazer o seguinte, eu topo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não tenho traumas, graças a Deus eu não tenho traumas, mas eu não sei o que vai ser eu falando para as pessoas, comentando as coisas, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar. E aí eu falei, olha, eu vou sem roteiro, vou sem nada. E eles falaram, poxa, que ótimo, o lançamento da revista vai ser às 10 horas da manhã, num domingo. Aí eu quase que eu peguei uma champanhe assim, abri, porque eu falei, 10 horas da manhã no domingo não vai ninguém. Só que eu esqueci que era São Paulo, quando chegamos lá, tinham cerca de 200 pessoas e a maioria era uma turma de gente jovem, que nasceu, obviamente, depois do meu acidente. E aí eu comecei lá timidamente a falar de improviso, foi saindo, não levei nada para mostrar, nada. E eu fui falando, tinha meia hora para falar, no final o Daniel, o pessoal falou assim, Ricardo, acaba, meia hora, já acabou, já esgotou o seu tempo. E eu queria falar mais. E no final a garotada veio conversar comigo. E aí foi o momento exatamente que a ficha caiu. Chegou um garoto para mim, devia ter uns 20 anos de idade, falou, puxa, Ricardo, eu sofri um acidente há uns meses atrás de ônibus interestadual, metade das pessoas morreram, eu, graças a Deus, não sofri nada grave, mas toda noite eu vou dormir e fico pensando nesse acidente. E vendo você falar, foi muito bom para mim. E aí eu falei, gente, se eu estou ajudando aqui uma pessoa, que seja uma pessoa, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí comecei a pensar em estruturar a palestra, e hoje é tão gratificante para mim, e minha palestra hoje é mais ou menos, tem uma duração de 1 hora e 10, e há pouco tempo eu fiz uma palestra TED, que eu acho que foi essa que você assistiu, né? Não, assisti, além do TED, outras disponíveis na internet. Sua participação no canal de aviões. Você esteve no programa aqui na TV Minas. Não, mas... com o Ivan Santana. Não, sim, mas não... Não, tudo bem. Mas não é a minha palestra realmente de 1 hora e 10. Não é. Aí eu fiz essa palestra TED. Essa palestra TED são palestras feitas até mundialmente. Se quiser ir no Google ver, TEDx, TEDx. E são palestras que você tem que falar no máximo em 20 minutos. E aí eu condensei minha palestra em 19 minutos. Quem quiser assistir está no meu Instagram, @RicardoChust, CHUST Trajano, e tem lá na minha bio essa palestra TED. E ela começou a está no YouTube desde fevereiro. E as pessoas têm... Fala, Cláudia, beijo. As pessoas têm gostado muito, na verdade. Então, e aí eu comecei a fazer isso com muito prazer, muito gratificante. Quando eu soltei na rede
social o nosso bate-papo, aí uma amiga minha falou assim, nossa, eu assisti o TED dele hoje, eu tô emocionada com a história dele, não, que legal, você conhece tudo. Realmente é uma história que toca bastante, assim. Eu tento resumir... Ricardo, Pois não. Não, e você foi convidado para o TED porque, de fato, é uma história que vai tocar a audiência, né? É muito escolhido a dedo quem vai no TED, né? Palestrar. Pois é, e como essa TED viralizou, na verdade, eu já estou com mais de 320, não sei quantas, 320 mil visualizações. Mais 3. Eles estão legendando ela para vários idiomas, na verdade. Então, é muito interessante isso. Muito legal. Uhum. É muito legal mesmo. E, Ricardo, eu vejo que às vezes por menos coisa que a gente passa na vida, a gente quer desistir, a gente quer se achar o vítima, porque comigo e tudo. Algumas pessoas... gente, eu coloquei até a chamada, tem a sua audiência e a minha audiência. O Ricardo Trajano, ele é palestrante e, na verdade, é um storytelling, baseado na história dele, né? O aprendizado que ele traz para a nossa vida prática, seja a vida corporativa, a nossa vida pessoal. Ele foi sobrevivente de um acidente aéreo há quantos anos atrás, Ricardo? Mais de 40 anos. Foi quando? Ano? Mais de 40 anos. 11 de julho de 1973. A maioria do pessoal aí não devia ser nascido. E assim, o jeito que você encara a questão de... Cada vez que eu vejo falando, eu descubro mais coisas assim, de detalhe, né, de esperança mesmo, de acreditar. Que às vezes, Ricardo, igual nesse momento, a gente menospreza uma palavra que você dá para o seu amigo que está pior que você nesse momento, e você acha que é pouco, e não é, né? Faz toda a diferença. E para você, as mensagens, a carta, seu pai e sua mãe com cartaz, a enfermeira deixava, né? Escreveu de canetinha para você, era um alimento para sua alma, né? E aquilo ali com certeza fez toda a diferença na sua recuperação. Porque depois de passar tudo que você passou, ainda foi uma pessoa desacreditada que passaria por aquilo, né? Então foi sobrevivente 2 vezes. Exatamente, porque a primeira notícia, na verdade, quando teve esse acidente, morrido, todos os passageiros tinham morrido, a primeira notícia. Então, a minha faculdade comunicando o meu falecimento, as notícias já... Era um Boeing, na verdade, era um Boeing da Varig 707, que faria um voo, estava fazendo um voo de Rio, saía do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Belo Horizonte há 25 anos. Saía do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. Era a minha primeira viagem internacional, meu sonho era conhecer Londres, eu era músico também, estudava engenharia, mas era roqueiro. Enfim, Londres naquela época era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. E aquelas bandas famosas, naquela época não excursionavam, não vinham para a América do Sul, eles tocavam, enfim, eles tocavam na Europa, na América do Norte, e eu queria muito ver esses caras ao vivo e a cores, na minha frente. Então, meu sonho era ir para lá. Mas a primeira notícia é que os jornais já tinham publicado essa notícia, rádio, televisão, e foi essa notícia que a minha família recebeu, que eu tinha morrido. Meu pai, foi uma tragédia, 123 mortos. E meu pai era desesperador, porque meu pai já estava encomendando minha sepultura e minha mãe era a única pessoa que, por motivos não racionais, que falava que eu estava vivo. E aí, enfim, eu até falo que eu estou no lucro e no crédito da vida há muitos e muitos anos, mas eu não apenas sobrevivi, na verdade, eu comecei a valorizar muitas coisas, os meus relacionamentos e os valores de vida, na verdade, porque as pessoas falam assim, puxa, Ricardo, mas os valores de vida mudaram tanto. Eu falei, não é que mudou, mas eu comecei a valorizar cada minuto da minha vida. E aí foi um voo
Estava lotado o voo. O Marconi falou aqui, ó, vencedores sobreviventes. Com certeza, Marconi. Eu já dentro desse avião lotado, todas as poltronas lotadas, e 2 poltronas do meu lado estavam vagas. Ninguém viajava nelas, e o avião todo lotado. E aí, durante o voo, eu super ansioso que chegasse logo na escala, chegasse logo a Londres, mas ele tinha que fazer uma escala em Paris, no aeroporto de Orly. E aí começou uma fumaçazinha pequena atrás de mim. Eu estou resumindo bem a história, tá? Porque senão não vai dar pra gente... Eu estou pulando algumas coisas, mas tentando Fique à vontade, resumir. o tempo é seu. Mas tem alguns detalhes que eu acho bacana, porque você não estava no assento, né? Exato. E aí eu tinha, durante o voo, até chegar nessa escala que seria em Paris, com a facilidade dos 2 assentos vagos, eu vira e mexe, eu levantava para esticar minhas pernas, eu sou muito alto, tenho 1,90 m, e aí vira e mexe eu levantava, ia conversar com os comissários atrás, e durante o voo eu fui 2 vezes visitar a cabine, naquele tempo você podia visitar, e sempre com a facilidade desses assentos vagos. E quando começou uma fumaça, faltando 5 minutos, o avião já estava em procedimento de descida, faltavam 5 minutos, ele devia estar a 2.500 metros de altitude, começou uma fumaça pequena atrás de mim, no toalete, na projeção do toalete. Esse lugar, quem escolheu, na verdade, quando eu cheguei no aeroporto, fui eu, porque eu fui eu fui o primeiro a chegar, eu super ansioso, passageiro de primeira viagem. O voo era 23h30, só para você ter ideia, eu cheguei no aeroporto, eram 17h30, 17 horas. Eu fui o primeiro passageiro a chegar nesse voo, e naquele tempo você escolhia o seu lugar lá no aeroporto. E aí eu sempre lia e ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E aí eu pedi para a moça a última fileira. Ela falou, a última fileira não vai ser possível porque os comissários descansam, mas tem a penúltima, a fileira 27. Eu falei, é nessa que eu vou. E aí, por eu estar lá atrás, eu comecei, fui um dos primeiros, tinham outros passageiros também que estavam lá atrás de mim, fui um dos primeiros a ver uma fumaça pequena na projeção do toalete. O comissário foi lá e tal. E aí eu saí imediatamente do lugar e fui andando para frente, por instinto. Não tem muita explicação. Todos os passageiros, só para você ter ideia, todos os passageiros permaneceram sentados. Falaram, pô, esse cara ele deve estar indo lá no outro banheiro. Era um momento que, além de estar sentado, já tinha que colocar um cinto, né? Não, todos então, você já estava em rompeu de descida. Não, e aí quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe estava falando, senhores passageiros, fiquem tranquilos, nós estamos contornando um problema lá atrás. Quando ele me viu, indo na direção dele, ele me deu uma bronca, falou, garoto, o que você está fazendo aí em pé, cara? Volta imediatamente para o seu lugar. Eu olhei para a cara dele, assim, fração de segundos, as coisas que ele falava comigo ecoavam no meu ouvido e não significava nada para mim, foi muito rápido. Eu olhei para a cara dele e quase que atropelei ele, segui em frente. E, na verdade, eu desobedeci, isso que você falou, eu desobedeci, eu transgredi a ordem dele. Dalai Lama fala, aprenda as regras e quebre algumas, na verdade. E foi isso que aconteceu comigo. E quando eu cheguei lá na divisória da cabine, na frente, tinham 2 comissários encostados na divisória da cabine, apavorados já, gritando, porque a fumaça tomava conta de todo o ambiente, todo o avião. Parecia uma fumaça negra, densa, parecia fumaça tóxica, fumaça de pneu queimando e é muito rápido. O avião virou uma câmara de gás. Muito rápido, muito. Só para você ter ideia, eu saí dali. Quando eu passei pelo comissário, não tinha ainda muita fumaça, não tinha fumaça praticamente. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça tomou conta de tudo, rapidamente. E envolveu todos os passageiros sentados nas poltronas, sem que eles tivessem o menor
poder de reação, sabe? E aí eu já não enxergava mais os dois comissários, que estavam a 1,5 m, 2 metros do meu lado, uma parede de fumaça negra. Percebi apenas que eles tinham parado de falar, provavelmente estavam morrendo. E na minha frente, eu enxergava um pão na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí me veio a sensação da morte. Me veio calma, não sei de onde, mas me veio um filme na minha cabeça, eu despedindo da minha vida, um flashback. Eu falei, veio minha família, meus amigos, e senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E aí o avião teve que perder muita altura, eles estavam procurando um pouso de emergência para fazer, porque não dava tempo de chegar no aeroporto. Provavelmente o avião ia explodir no ar, as máscaras de oxigênio não puderam ser baixadas porque o duto de oxigênio que alimentavam as máscaras foi invadido pelo fogo, e aquilo ali se alastrou. E aí eu caí de bruços, porque o avião estava muito inclinado, eu não pude me sustentar em pé, e aí caí de bruços, e aí o avião conseguiu fazer um pouso forçado numa plantação de cebolas. E assim que ele pousou, ele ainda percorreu uns 500, 600 metros, muitas árvores, foi um barulho infernal, um barulho inacreditável, e aí eu apaguei. Nesse momento que eu apaguei, o avião parou, o teto todo do avião foi caindo em chamas, caindo em cima de todas as pessoas, carbonizando, e uma placa grande caiu nas minhas costas. Eu já estava desacordado e não senti. E aí eu sempre gosto de falar que eu encontrei com um amigo meu, só abrindo um parênteses, encontrei com um amigo meu há uns 8 anos atrás, um amigo de escola do Rio, que eu conheço desde garoto, e esse cara sempre teve um lado espiritual muito intenso, ele lê muito, ele escreve muito, ele é um sujeito fora da curva. E aí ele fez a maior festa, falou, pô, Ricardo, eu estava falando de você na semana passada, com os meus amigos, eu queria muito saber de você, aqueles momentos de aflição que você passou lá no avião. E aí eu comecei a falar para ele, falei exatamente o que eu falei para você há pouco, e no final eu disse para ele, puxa, eu senti a morte me abraçando. Ele colocou a mão no meu ombro, me lembro como se fosse hoje, falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eu dei um abraço nele tão emocionado, falei, gente, eu fiquei esses anos todos da minha vida pensando que era a morte me abraçando, que era a morte me abraçando, e você vem aqui e me desmonta, cara, me derruba, me fala a pura verdade, cara, era a vida me protegendo. Que coisa mais linda, era o meu anjo da guarda, era a mão de Deus aqui me protegendo. Duas coisas que eu acho impressionante também, nesse detalhe, cara, se você estivesse lá no fundo, a fumaça ia pegar os assentos próximos ao toalete. E segundo, a fumaça veio do toalete, eu acho, pra mim também tá meio tremido. Melhorou. Vai demorar, vai ter um delay, mas aí eu espero. Eu vejo. Tá. O que eu vejo, que se você estivesse no seu assento, a fumaça veio de lá pra cá, né? Então ela pegaria você primeiro. E o fato de você ter desmaiado é que salvou sua vida. Porque creio eu que a fumaça, estava no alto, se você tivesse em pé, possivelmente tinha tomado mais os seus pulmões, né? O fato de você ter desmaiado e caído te ajudou de certa forma. Mas na verdade, tudo bem, a fumaça é mais rarefeita embaixo, a tendência da fumaça é subir, né? Mas ali embaixo estava já, claro que menos denso, né? Mas tinha fumaça, tanto que eu desmaiei, eu apaguei por causa da fumaça, eu já tinha respirado, né, na verdade. E, enfim, e aí eu só falando eu recebi uma ligação agora, há uns 3 meses atrás, de um cara que mora em São Francisco, nos Estados Unidos, mas ele é de São Paulo, ele mora há 20 anos lá. E aí ele falou, puxa, Ricardo, eu fiquei pensando 500 vezes se eu ligava para você, se eu não ligava, aí tomei coragem e liguei para você, mas eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. Eu falei, puxa, o que foi?
E aí ele falou o seguinte, falou, Ricardo, na época do seu acidente, no dia do embarque, eu conheci 2 pessoas que iam embarcar nesse seu voo e acabaram não embarcando. Eles pegaram... na verdade, o meu avião saía direto do Rio. Então, o pessoal que morava em São Paulo tinha que pegar a ponte aérea para pegar o voo da Varig que saía do Rio. E aí, como eles eram de São Paulo, essas 2 pessoas, eles no balcão lá do embarque da Varig, para pegar essa ponte aérea e depois pegar o voo internacional, a Varig chegou para essas 2 pessoas e falou, olha, infelizmente, tudo bem, está marcado aqui esse voo, mas vocês não vão poder embarcar nesse voo. Houve um problema aqui de overbooking, um problema aqui sério, e vocês não vão poder. Como vocês não vão para Londres, a gente está mudando aqui o voo, é outro voo que vai sair mais ou menos no mesmo horário, mas eles iam para a Itália, então vocês vão pegar um voo que vai para a Espanha, da Espanha vocês vão para a Itália. E aí eles pegaram esse voo da ponte aérea e que tinham várias pessoas que embarcaram no meu voo, né? Eles se lembram muito até do cantor famoso que estava nesse voo de São Paulo-Rio, que era Agostinho dos Santos, que estava no meu voo, viajava na minha frente. Era um cantor muito famoso na época. E aí essas 2 pessoas, ele contando, não embarcaram no meu voo por causa dessa confusão que a Varig falou que estava lotado. E ao seu lado tinham 2 assentos. Dois assentos. Pois é. Aí ele falou assim, Ricardo, e essas pessoas uma era minha tia e a outra era minha mãe que estava grávida de mim. Nossa! Aí eu gelei. E aí eu arrepiei. Não, e aí ele falou o seguinte, e aí ele falou, Ricardo, e a minha mãe me deu o nome de Ricardo por causa de você. Que legal! Nossa, e aí eu gelei mais ainda, porque eu falei com ele, cara, mas esses 2 lugares que estavam vagos eram justamente para sua mãe e para sua tia, porque houve alguma confusão em que não estava ocupado. A Varig deve ter se enganado ali, redondamente enganou, né? Naquele tempo você não tinha uma checagem tão boa como a gente tem hoje. E aí eu fui com esses 2 assentos vazios. E por causa desses assentos vazios, por causa da sua tia e da sua mãe não terem embarcado, me facilitou muito, porque toda hora eu saía dali, ia conversar com os comissários, sem incomodar ninguém. E quando começou a fumaça pequena lá atrás, que eu tive esse instinto de sair e ir para frente, de repente, com as 2 pessoas ali do meu lado, eu poderia continuar ali sentado, sem querer incomodar as pessoas. Foi uma coisa assim, impressionante que ele me fala. A Vitória, acho que quem falou, Valquíria, falou assim, só Deus explica que a Valquíria falou, como que ela falou? Só Deus explica. E uma coisa, Ricardo, que antes de você prosseguir, a gente vai prosseguir. Só fazer um comentário. Quando tem pessoas que têm a experiência morte e voltam, seja, enfim, acidente automobilístico e tudo, é como esse relato de ver a vida de trás para frente. É o que você falou, começou a rever sua vida, né? Quando pessoas têm a experiência morte, entre aspas, e voltam, seja de um coma, um acidente, esse relato é muito comum. Tem a história do túnel e eu já vi alguns documentários e tudo. Aí tem essa questão de ver a vida de trás para frente e o túnel. Tem uma história de um túnel também que tem esse relato comum em pessoas de lugares diferentes do mundo, que não tiveram contatos entre si, tem essa experiência. Tem uma história até que médicos fizeram como induzido e eles passam por essa experiência. Mas aí você prossegue. Não, exatamente. Quando eu saí, essa foto aqui é do livro do Ivan Santana, Caixa Preta. Essa foto aqui é do meu avião, é capa do meu avião. Tá vendo o estado dele? Sim.
E aí, Inclusive, esse livro, ele é estudado pelo pessoal da área, né? Uma amiga minha, ela é comissária, ela falou assim, eu já li esse livro, quando eu estava com seu livro. Ela falou assim, esse livro a gente estuda sobre os acidentes aéreos que o trabalho do Ivan Santana fez e tudo. Eles estudam esses casos, esses acidentes aéreos, quando é comissários, enfim, né? Esse tipo de curso. Mas ele pode prosseguir, porque ele fez uma pesquisa, né? Aprofundada, o Ivan Santana. Foi. Ele é um grande escritor. Tem vários livros. Ele não escreve só sobre acidentes. Ele tem um dos livros que está na minha cabeceira, que eu adoro, que é o primeiro livro que ele escreveu, que é um best-seller, é o Mercadores da Noite. Ele trabalhou muito com bolsa de valores, com mercado financeiro, e é um livro muito interessante, chama Mercadores da Noite, um livro que ele já lançou há muito tempo. Legal. E aí, quando o avião fez aquele pouso, eu ainda fiquei ali dentro daquela fornalha uns 10 minutos até os bombeiros chegarem. Essa foto aqui, o bombeiro que me deu essa foto, que está no livro também do Ivan, ele colocou essa escada aí, e o primeiro corpo que estava estirado ali naquela porta era o meu. Atrás de mim tinham outras pessoas, outros comissários mortos, e aí eles viram que eu estava respirando, me puxou pelo cabelo, me colocou no helicóptero, e imediatamente eu entrei no hospital, entrei sem roupa. Eu já estava em coma, fiquei em coma 30 horas, e aí me confundiram com um comissário que tinha o meu porte físico e que enfim, eles falaram, esse cara aqui é o Sérgio Balbino, que era o comissário. Então a primeira notícia é que eu era o Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. E aí é isso que você falou há pouco, Luciana. Eu, em coma, desacordado, pedi uma folha de papel, uma caneta, e com a letra tremida de criança, com muita dificuldade, coloquei meu nome de telefone, nome do meu pai, endereço, e isso aqui está no livro também do Ivan, eu chamo esse bilhete aqui com muito carinho de meu atestado de vida. E aí eu me identifiquei, os caras, eles pegaram esse bilhete, foram na lista dos tripulantes, porque eu era um tripulante, e não achava, para eles eu era um tripulante, e não achava o nome, Ricardo. Pela produção, né, que acharam. Foram na lista de passageiros, foram na lista de passageiros, de repente vem meu nome lá. E aí os caras falaram, que loucura é essa, cara? O cara é um passageiro lá na frente, junto com os comissários, e todos os passageiros mortos nas poltronas. E aí ligam, infelizmente, para a família do Balbino, dizendo que ele tinha morrido, e liga lá para casa. Lá em casa, meus amigos indo lá para casa, um ambiente terrível. Minha mãe era a única que falava que eu estava vivo, meus amigos falando, coitado da mãe do Ricardo, não quer cair na realidade, o Ricardo está morto. E aí a Varig toca o telefone falando, olha, nós queremos comunicar que o seu filho está mal, mas está vivo. E aí lá em casa de um velório virou uma grande festa. Minha mãe levantou do sofá, apontou o dedo para todo mundo e falou, não falei que meu filho estava vivo. Então foi uma loucura. E aí eu fiquei, depois dessas 30 horas, eu acordei no hospital sem entender absolutamente nada. O meu estado de saúde, as pessoas não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia, como se fosse radiografia de pulmão, atestado de óbito. Eu estava totalmente desenganado. Mas é aquilo que eu falo, desde os primeiros dias de internação e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que era um CTI, as coisas boas que me rodeavam. E eram coisas aparentemente banais, sabe? Mas carregadas de uma energia, de um otimismo, que me alimentavam enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas, foi justamente o que você tinha falado. Meus pais faziam cartazes para mim com frases escritas com caneta pilô, entregavam para a enfermeira, eles não podiam entrar no CTI, a enfermeira me mostrava aquelas frases, pô, Ricardo, força, vamos lá, você vai sair daí.
E aquilo ali era impressionante. Eu ficava esperando todos os dias uma frase dessa. Eram frases bobas, na verdade, mas para mim ali, naquele momento, eram frases cheias de fé, esperança, energia. Aquilo ali me alimentava tanto, tanto. Da mesma forma, as cartas que eu recebia cartas, dezenas de cartas diariamente. E eram crianças me escrevendo, jovens, senhores, senhoras, velhos, e de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. E você não acredita, me mandando força: Ricardo, campeão, Ricardo, quando você sair daí, eu não te conheço, mas quero te dar um abraço pessoalmente. E aí, Luciana, você começa a perceber esse outro lado da moeda que a gente não tem o costume de ver. A gente tem o costume só de ficar olhando um lado só, né? E a gente esquece de virar o lado e ver o quanto tem de gente generosa, afetuosa, que não te conhece, te mandando força. Da mesma forma, eu coloco essa moeda também quando eu encontrei com aquele amigo meu, que eu pensei a minha vida inteira que era a morte me abraçando. Ele me fez virar a moeda e me mostrar o outro lado e falar: cara, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. E aí, essas cartas para mim, eu fazia uma pilha de cartas e transformava isso num grande livro. Eu lia, relia 500 vezes, todos os dias, as mesmas cartas. Quando eu fico pensando, recebeu a carta escrita, mas quantas pessoas estavam em oração para você que não chegaram a mandar uma carta, emitindo coisas boas para você para se curar, vai ao hospital, recuperar, né? E com certeza foi uma comoção mais que nacional, né? Foi uma coisa que deve ter tocado. Não tenha dúvida. E aí a gente chega à conclusão. Eu também recebia fitas de amigos meus, fitas cassetes. Eu não podia ouvir no meio do CTI. Aí o enfermeiro me emprestou um gravador cassete. E aí eu transformei o estetoscópio num fone. Botava a boca... Essa foto aqui eu já estava bem melhor, mas dá para você ver o gravador cassete e o estetoscópio. E eu colocava esse estetoscópio na boca do gravador cassete e transformava aquilo num fone. Ficava ouvindo as mensagens dos meus amigos. E aquilo ali era sensacional, aquilo me ajudava demais, era muita energia. Então, todas essas coisas, Luciana, a gente chega à conclusão, na verdade, de tudo isso que eu passei, e que a gente passa por várias coisas, vários momentos de dificuldade, enfim. A gente chega à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. Essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa o quanto você tem, o quanto você é, com aqueles caras que adoram chegar para você, apontar o dedo, falar: você sabe com quem você está falando? Isso não vale absolutamente nada. Nos momentos mais difíceis, mais importantes da nossa vida, a simplicidade é tudo. A nossa essência é simples, a nossa natureza é simples, sabe? São as pessoas que nos contagiam, na verdade, e não essas coisas materiais, sabe? Então, eu sempre procurei, desde a época do acidente, eu coloquei na minha cabeça, eu até brinco, é uma receita de bolo que eu chamo, é o meu bolo da resiliência. Então eu sempre tive isso na cabeça, e são vários ingredientes desse bolo, e o primeiro que eu coloco em primeiro lugar, antes de misturar toda a massa, é de você não se vitimizar. Não se vitimizar. Eu jamais me vitimizei. E acho que isso me ajudou tanto. Eu jamais pensei: puxa, que coisa, por que você estava nesse avião? Jamais, que pobre coitado. Não pensei, nunca pensei nisso. E isso me ajuda muito em viver a vida, em viver de outra forma. E isso eu chamo, sabe, isso faz parte da minha receita de bolo. Não só não se vitimizar, mas o que eu acho também que é fundamental é de eu procurar ter sempre uma porção de otimismo.
não precisa ser aquele super otimista, mas só o fato de você não pensar o outro lado, esse outro lado da moeda, que é de você ser um cara pessimista, você pensar sempre positivamente, isso já vale muito. Os valores positivos que eu chamo também, né? Que na verdade... E assim, se a gente for pensar, pessimista, otimista sozinho não resolve, mas o pessimista atrapalha. Então é muito melhor você ter esse otimismo, ver o melhor lado igual você fala, ver o outro lado da moeda, né? Exatamente. E esses valores positivos que eu falo também, não é você se vangloriar, bater no peito e falar assim, eu tenho esses valores positivos. Não é isso. Mas eu acho que você tem que pensar a importância que você dá para esses valores. É bem diferente de você falar eu tenho e de você pensar, puxa, que importância que eu tenho, que eu dou para essas coisas, para esses valores positivos. Então eu acho que isso é fundamental para a gente caminhar, colocar naquela batedeira para a gente fazer o bolo. Eu também colocaria também o bom humor. Eu aprendi desde a época do hospital, a turma de enfermeiros, que a maioria eram enfermeiros, eram muito jovens. Eu tinha 21 anos na época, devia ser uma turma de 25, 26, 27 anos. Eles chegavam todos os dias para mim, na minha frente, com uma energia e com um bom humor, Luciana. Aquilo me contagiava tanto, mas tanto, que eu comecei a falar assim... Você teve todo o ambiente favorecendo para a sua saúde. Foram as músicas, as mensagens, a atenção e o carinho das pessoas que cuidavam de você, esse bom humor, né, no ambiente. Pois é, mas dentro de um ambiente que era terrível, que era pesado, que era um CTI, mas eu colocava um escudo ali à minha volta, então só coisas boas eu procurava ter. Então, além desse bom humor que eu coloco na receita, eu acho que a empatia também é uma coisa fundamental, de você ter isso também, e a autoconfiança, né? A autoconfiança de você acreditar em você, acreditar nas suas crenças, enfrentar os seus desafios, né? Principalmente hoje, essa pandemia, esse tsunami louco que a gente está passando. Então, acho que todos esses ingredientes, para mim, me ajudam muito, que eu chamo que é a minha receita de bolo da resiliência. Agora, eu ainda colocaria uma pitada em cima desse bolo, que é da ousadia. Eu acho que nós temos que ser ousados para podermos criar, para empreender as nossas ideias, que eu acho que isso também é fundamental, sabe? Então, e aí eu coloco isso no forno, deixo crescer um pouco esse bolo e começo a tirar as fatias e comer todos os dias, sabe? Isso me ajuda muito. E é um bolo, é uma receita ao alcance de todos, né? Não é o amanhã, não é depois que eu faço tal coisa. É uma receita que está ao nosso alcance. E nem sempre a gente consegue enxergar. Não, exatamente. E aí cada um vai tirando, né? Vai colocando alguns ingredientes que eles acham que é fundamental para cada um, e aí a gente vai tocando essa vida, porque todo santo dia a gente tem praticamente todos os dias matar um leão, não é verdade, Luciano? Verdade. E as pessoas, o que eu acho interessante também, é que eu até brinco assim, você vai me achar, vai falar, esse cara é doido. Vou tentar tirar os comentários aqui, tá? Pode prosseguir. Você vai falar, esse cara é doido, mas você sabe que eu adoro aviação. Eu acho a aviação fascinante, sempre achei, por incrível que pareça. E sempre que eu leio, você vê um bichão daquele no ar, um Boeing, um Airbus, pesando 200, 300 toneladas, planando no ar. É fantástico aquilo ali. A cabine de comando, aqueles instrumentos, parece um parque de diversões, cara. Você fica louco vendo aquilo. E eu sempre gostei disso. E aí, lendo sobre essas estatísticas, a probabilidade de acontecer um acidente aéreo, na verdade, sabe, Luciana, é mínima. Eu até brinco, e é real, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador, por incrível que pareça.
Agora, nessas estatísticas que tem, nessa probabilidade de acontecer acidentes aéreos, é mais ou menos em torno de um acidente para cada 3 milhões e meio de voos. É uma coisa louca. Sim. Então é como se eu pegasse uma pessoa, colocasse ela para viajar todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, durante o ano todo, enfim. Essa pessoa precisaria de 8.100 anos para que acontecesse um acidente aéreo com ela. Mas eu estava num desses voos. E as pessoas, algumas pessoas falam comigo, puxa, Ricardo, mas que destino, que coisa. E eu prontamente respondo, eu falo para as pessoas, gente, ninguém me deu essa passagem, eu escolhi essa passagem, eu fui na agência de viagem, escolhi a agência de aviação, escolhi a companhia aérea, escolhi o dia do voo. Nesse dia tinham 2 voos para Londres, escolhi o escala em Paris, mas eu também escolhi o meu lugar, que foi vital para mim. Uma sucessão de coisas, Luciana, do qual eu fui o protagonista. E aí que eu queria falar sobre o destino, porque o destino sempre foi e sempre vai ser uma coisa muito discutida. Não sei se você concorda comigo. Eu defino o destino em 2 pontos bem distintos. O primeiro são aquelas pessoas que acreditam que já nasceram com um destino traçado. E pelas circunstâncias que vivem, elas aceitam passivamente a vida acontecer. São reféns de tudo que está acontecendo. É tipo assim, deixa a vida me levar. E a segunda definição, que é a que eu acredito, é que o destino não está escrito. Nós somos capazes de mudar o nosso destino a qualquer momento pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Não sei se você concorda também. Verdade. Mas não adianta você ficar em casa de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, olhar para o céu, esperando as coisas caírem do céu, caírem no seu colo. Agora, tem o velho Shakespeare já dizia o seguinte, o destino é que embaralha as cartas, mas somos nós que jogamos. Agora, eu respeito as pessoas que pensam de outra maneira. Ótimo. Agora, eu penso dessa forma. O que você acha? O que você pensa também? Eu acho que o caminho, ele passa a existir à medida que a gente vai... ele vai se trajetando, vai se desenhando conforme o caminhar. Eu não acredito... Porque o problema dessa mentalidade, o fatalista, a pessoa de fatalidade, o destino traçado, ela sempre vai ser vítima. E possivelmente alguns eventos, algumas cartas desse baralho são definidas, mas o jeito que eu vou agir perante esse baralho, essa carta, a jogada é nossa, né? E assim, eu acredito que ele vai existindo à medida que a gente vai caminhando, usando os nossos talentos, buscando propósito naquilo que a gente faz, ressignificando, dando maior significado. Eu acho que a gente fica esperando grandes eventos, grandes acontecimentos, igual você teve na sua vida e teve outros, né? Para dar sentido. E, na verdade, o nosso cotidiano, ele te apresenta muitas coisas para você viver o hoje, né? E a gente fica esperando grandes eventos, grandes acontecimentos. E a vida vai nesse cotidiano, dia após dia, nas coisas simples, de a gente tentar extrair o melhor de cada coisa. O aprendizado, o ensinamento. Uma vez, tem um pouco de relação com o que você falava. Peguei um livro de Robert Chiniachi, que é de um CD, nem tem CD mais, né? E aí eu estava dirigindo e eu coloquei no carro. Aí estava normal, meu trajeto normal, estava próximo da Praça da Liberdade. E aí ele foi falando no CD, e eu não sou chorona, quem conhece sabe. Eu fui assim, chorando e a lágrima saindo, escorrendo. E era um CD simples, porque o Robert Chiniachi, que ele é médico, e ele não atua mais na medicina. E aí ele falando, e ele teve uma residência, especialização com pessoas de doentes terminais. Vamos supor, se as pessoas falarem assim, o mundo vai acabar amanhã.
amanhã, o que você vai fazer quando o mundo acabar? Aí a gente fala assim, agora a gente não pode, mas vamos supor, não tem pandemia. Eu vou viajar, sei lá, vou fazer uma festa na minha casa, vou comer tudo que eu quiser, vou fazer uma viagem, vou gastar meu cartão de crédito. É uma pergunta bem comum, porque a gente não está na pele. Mas aí ele falava que quando a pessoa está no estado terminal, é uma coisa incrível. As pessoas querem o mais simples. Fala assim, tomar café, dar um abraço em quem eu amo. Coisas assim, ficar admirando o jardim da minha casa, que eu não tenho tempo, ver o pôr do sol. Ou seja, é tudo que está ao nosso alcance, é uma coisa muito assim. Aí eu lembro, falando assim, aí eu fui dirigindo e pensando assim, gente, realmente, tá aí as coisas pra gente viver e tudo, a gente fica esperando grandes acontecimentos. E esse destino, a gente está vivendo ele dia após dia, momento após momento. Né? Isso que você está falando. E aí eu oportunidade, né, de ressignificar tudo. E a gente não precisa catar no acidente aéreo para ter essa oportunidade. A gente tem a oportunidade agora. Isso que você está falando, dessas coisas simples que eu falei, das coisas aparentemente banais que a gente vive no entorno e que a gente acha que é banal, é que na verdade a gente dá um maior valor àquelas coisas, essas coisas simples, tomar um café, de ver o sol nascer, o céu azul, olhar para as pessoas. Quando eu estava no hospital, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu estava num período crítico, eu fiquei 3 meses no CTI, fiquei 2 meses no CTI lá na França, e depois 1 mês no Brasil, mas no Brasil já estava bem melhor. Mas nesse período crítico que eu estava lá na França, eu procurava tomar todos os dias o meu melhor remédio, que eu chamava da minha superdose diária, que eram aqueles cartazes que meus pais faziam. Isso era a minha superdose diária. As cartas que eu recebia, aquelas dezenas de cartas que eu recebia, que a maioria eram de pessoas que eu não conhecia, aquelas fitas cassetes que eu recebia dos amigos meus, me mandando mensagem, me alimentando todos os dias, aquela energia e aquele bom humor diariamente dos enfermeiros. Eu pegava toda minha superdose diária que eu chamava, eu canalizava tudo isso para uma coisa só, Luciana. Eu pensava assim, eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. Sabe, a única coisa que eu pensava, eu vou sair daqui para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Isso para mim era tudo. Isso para mim era o meu propósito, o meu foco, era o meu combustível de vida. Eu consegui. Então, isso, olha o que eu queria. Eu queria sair para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Então, é aquele café com leite que você falou, que as pessoas tomam com o maior prazer. E são essas coisas simples da vida, que é isso que faz a gente pensar de uma outra forma e refletir de uma outra forma, sabe? Porque tudo isso aqui, eu até falo para as pessoas que a gente vive, isso aqui é um grande palco, isso aqui que a gente vive é um grande palco. Nós somos os atores. Tem um amigo meu que fala que, puxa, já que nós somos atores, a vida podia ter 2 atos, né? Um para a gente poder ensaiar, outro para a gente poder interpretar. Mas a cortina, o espetáculo termina e a cortina se fecha uma vez só e acabou. A nossa edição é limitada, isso aqui é uma passagem, sabe? E aí eu falo muito de... Aí a gente teria que ter outra vez para a gente conversar, porque eu falo muito sobre evolução espiritual. Isso eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, sabe? Que tem muito a ver da gente estar sempre bem, isso ajuda muito a gente, esse lado espiritual nosso. Enfim, e tem um pensamento que eu também sempre ando com ele na cabeça, que é de um roqueiro que eu adorava, que era o Jim Morrison. Esse cara morreu com 27 anos de idade. Ele era o líder da banda The Doors, moçada aí das antigas vai lembrar. E ele escreveu vários pensamentos, eu li todos os pensamentos dele, e tem um pensamento que cabe muito, principalmente nos dias de hoje. Nunca se dê por vencido,
Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E é muito em cima disso que eu tenho certeza que é possível a gente recomeçar a vida após um trauma, após uma queda que aconteceu comigo literalmente, após um fracasso, após esse tsunami todo, essa pandemia toda que a gente está vivenciando, até mesmo após uma perda, sabe? É possível a gente recomeçar a vida. Outro dia, eu li uma frase, esse cara chama Avicena, esse cara foi um filósofo, ele foi médico e foi um filósofo árabe, ele viveu 1000 anos atrás, e ele fala uma coisa que eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje que a gente está vivendo. Ele fala o seguinte: a imaginação é a metade da doença. A nossa imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, acho que isso tem a ver com o que a gente está passando aqui, sabe? Eu acho que deve estar faltando uns 3 minutos, por aí, que já são 8 horas. Não, a gente entrou um pouquinho depois. Entrou 2, 3. Gente, viu que valeu a pena? Quem ficou aqui, põe os coraçãozinhos, que eu sei que valeu muito a pena de ter ficado aqui. Obrigado pelas palavras. A gente está todo mundo aí no mesmo barco. Acho que esse momento é o momento de a gente se ajudar. É um tipo de conteúdo desse para a gente passar. Obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua história. E outras nuances que eu não tinha visto. Eu quero muito ir na sua palestra. Em breve eu quero ir na sua palestra, hein, Ricardo? E aí, gente, a maioria da audiência, se puderem acompanhar meu perfil também, fala um pouquinho de vendas aí, Luciana F. Medeiros. E quem não acompanha o Ricardo, fala o seu endereço no Instagram, Ricardo. @Ricardo Chust, CHUST Trajano. Mas acho que se entrar Ricardo Trajano, já me acha ali. Já, quando a gente chama Trajano, já localiza. E foi um prazer muito grande, viu, Luciana, te conhecer. Acho você uma guerreira, acho você fera nas vendas. Continue nesse seu caminho, viu, nesse seu foco. Obrigada. Você sua história inspira muita gente. E aqui, não desiste, que a sua história inspira muita gente. Sua história tem que chegar, assim, muito mais longe. A sua história, viu? Obrigada. Não vamos terminar para poder salvar lá. Obrigada, viu, gente, por ter ficado aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Obrigada, uma boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tudo de bom. Eu não vou terminar, senão eu não consigo.